Então, pessoal, continuando nesta última aula, nós vamos ver os dois últimos itens sobre este conteúdo, que é quando emitir um pedido e decisão de timing e como o estoque pode ser controlado. Então, quando emitir um pedido, decisão do timing, ou seja, o momento, de fazer o pedido. Então, assim, quando assumimos que os pedidos chegavam instantaneamente e que a demanda era constante e previsível, a decisão de quando colocar um pedido de reabastecimento era evidente, ou seja, se eu pedir agora e chegar agora, não precisa nem de fazer planejamento e controle de estoque. Gestão de estoque é simplesmente desnecessária, mas não é isso que acontece. Como eu disse, é uma demanda que flutua sazonal e aleatoriamente, assim como o seu fornecimento, e para isso é importante que haja uma boa gestão. Se os pedidos de reabastecimento não chegam instantaneamente, mas há um lapso entre o pedido sendo colocado e chegando no estoque, ou seja, o seu lead time, podemos calcular o momento de pedido de reabastecimento, como mostra a figura a seguir. Então, essa decisão sobre o tempo, quando colocar um pedido, primeiro vamos analisar um modelo linear determinístico, ou seja, tudo se mantendo constante, imaginando que é uma demanda, como vocês podem ver nessa curva transversal deste gráfico, que nada vai mudar aí ao longo do tempo. Você tem uma reta aí entre o nível de estoque e o tempo. Na verdade, na prática não é isso que acontece, mas vamos pensar no nível linear determinístico. Então, você tem um nível de estoque na sua vertical de 400 e você tem um tempo aí marcado de 8. E aí o que acontece? Quando você chega no estoque médio, nesse caso, nível de ressuprimento, quando chegar, à medida que o tempo vai passando, percebam ali na horizontal o tempo, quando chegar no final do segundo, vamos colocar isso em dias, tá? Do 1 ao 8 aí em dias. No final do segundo dia e meio, você chega no seu estoque médio, que é 200. Aí o que acontece? Esse é o nível de ressuprimento. Tenho que pedir. Então, chegou no 200, tenho que pedir. Qual é o meu lead time do tempo de pedido? Mais 2 dias e meio. Então, olha aí para vocês verem, depois do 2,5, você tem o 3, o 4 e o 5. Então, mais 2 dias e meio. Ou seja, o meu lead time desse pedido é de 2 dias e meio. Se o meu estoque médio é de 200, chegou no 200, eu peço, gasta 2 dias e meio. Então, esses 2 dias e meio representa 200 em estoque. Qual é o grande lance aqui de imaginar esse nível de ressuprimento? Lembrem disso, quanto menor for o meu lead time, de novo ratificando, menor vai ser o meu estoque. Então, se ao invés de o lead time gastasse 2 dias e meio, se ele gastasse 1,25, por exemplo, eu não precisaria de nível de estoque de segurança de 200. Eu ia precisar só um nível de estoque de 100. Então, assim, o grande lance é você tentar agilizar, otimizar todos os processos, nesse caso aqui do fornecimento. Se você diminui o lead time, você também vai diminuir o nível de estoque de segurança que é necessário para você ter desde o momento do pedido até a eventual chegada em estoque, chamado de lead time. Então, olhando para o gráfico que eu acabei de apresentar, olha o que acontece. Todavia, isso presume que tanto a demanda como o lead time de pedido são perfeitamente previsíveis, como eu mostrei na figura de vocês, e vocês podem ver. Está tudo ali marcadinho, previsível, Vão gastar 5 dias para todo o estoque ser vendido. No final do segundo dia e meio, eu estou com a metade do meu estoque, então tenho que fazer o pedido. Depois vai gastar mais 2 dias e meio para chegar. Então, ali está tudo perfeitamente previsível. Vamos tentar colocar isso na prática? Será que é perfeitamente previsível mesmo? Será que sempre eu vou precisar de ter somente 400 e sempre eu vou vender os 400 em 5 dias? Será que a demanda não pode aumentar, não pode diminuir? Será que o lead time não pode aumentar, não pode diminuir? Então, isso vai resultar, em média, em algum estoque ainda presente quando os pedidos de reabastecimento chegam. Isso é o estoque isolador e estoque de segurança, como eu disse para vocês. Quanto mais cedo o pedido de reabastecimento é colocado,
mais alto será o nível esperado de estoque de segurança quando o pedido de reabastecimento chega. Ou seja, né, então assim, quando a curva, aquela reta está descendo, quando o estoque chegar, percebam vocês, se vocês voltaram lá na figurinha, ele vai reabastecer todo de novo. E quanto mais cedo eu coloco o meu pedido, por exemplo, ao invés de 200, eu vou me antecipar a demanda, porque eu acho que a minha demanda vai subir muito, eu vou pedir quando tiver 300. Isso vai resultar quando chegar em um nível de estoque maior acumulado. Isso vai impactar, inclusive, no próximo gráfico que eu vou mostrar para vocês de um modelo linear não determinístico. Então, este gráfico ele retrata melhor a realidade, né, que é um modelo linear, um modelo não determinístico, na verdade, linear não, modelo não determinístico. Com a redução dos estoques de segurança, a atenção se volta para o controle. Então, assim, essa curva em vermelho, ao invés daquela anterior que era uma reta, isso é muito mais perto da realidade do que o modelo linear determinístico. Ou seja, ela vai variar muito ao longo do tempo. E aí o que acontece? Essa frase que eu acabei de falar para vocês, com a redução dos estoques de segurança, a atenção se volta para o controle. Ou seja, no nível de pedido anterior, eu pedi mais ou menos muito próximo à demanda. Isso quer dizer que a próxima demanda vai ser igual? Não. A demanda, vamos imaginar que a demanda aumentou. O que eu vou ter que fazer no próximo pedido? Pedir mais. Terminou aquele ciclo, vamos pensar que a demanda diminuiu e sobrou estoque. O que eu vou ter que fazer? Pedir menos. E é isso que vai determinar daí para diante qual é a quantidade de estoque do quando pedir dentro do planejamento e controle de estoque. Ou seja, o trabalho de vocês como gestores de estoque é ficar monitorando dentro de um período de tempo a quantidade de estoque que eu tenho e as medidas de controle que são necessárias fazer. Ou seja, está sobrando muito? Pede menos. Está faltando? Pede mais. E além disso, né, acompanhar também os seus fornecedores. Este é o grande trabalho do gestor de estoque. É óbvio que existem hoje ferramentas muito sofisticadas, inclusive de controle de gestão de estoque, mas é importante que esses conceitos fiquem muito claros na cabeça de vocês, para vocês entenderem como que é, na prática, o funcionamento desse sistema. Para vocês verem como isso funciona na prática, eu deixo aqui para vocês um caso chamado entrega antecipada da Amazon. Vocês vão entender perfeitamente como uma empresa grande, nesse caso, né, uma das maiores do mundo, a maior hoje de entrega e de e-commerce mundial, de como que ela faz para entender perfeitamente o time do pedido, né, quando fazer um pedido, e como ela faz para agilizar todo esse processo para entregar o produto pedido pelo consumidor o mais rápido possível. Inclusive essa é a estratégia master usada pela organização para se diferenciar dos seus concorrentes. Então deem uma lida lá que vocês vão ver o quão interessante é. Por último, nosso último item a ser tratado neste conteúdo de gestão de estoque, como o estoque pode ser controlado? Então existem algumas ferramentas para controle de estoque, mas o clássico, mais conhecido e o mais utilizado por todas as organizações de pequeno, médio ou grande porte é o sistema ABC, que é o sistema de prioridade de estoque. Então é assim, qualquer estoque que contenha mais de um item em estoque, alguns itens serão mais importantes para a organização do que outros. É óbvio pensar nisso, né? Se vocês imaginarem, por exemplo, um supermercado, existem itens que são mais importantes do que outros, né? Então, assim, por exemplo, arroz, feijão, óleo, trigo, farinha, carne, esses itens provavelmente são mais importantes do que whisky, por exemplo, do que pneu, do que máquina de lavar, né? E aí tem que ver qual é a prioridade que é estabelecida, né? Então, alguns itens, por exemplo, podem ter uma taxa de uso-venda muito alta, nesse caso que eu disse para vocês, de prioridade master, que é arroz, feijão, óleo, trigo, de modo que, se faltasse, muitos consumidores ficariam desapontados. Pensem vocês ir num grande supermercado, chegar lá, não tem óleo, açúcar, trigo, feijão, café, né? Você literalmente vai para outro supermercado. Agora, se faltar um item que não era tão importante assim para a sua cesta, você até estaria disposto
a continuar as suas compras ali. Talvez nem afetaria tanto assim. E outros itens podem ter valores particularmente altos, de modo que níveis de estoque excessivos seriam particularmente caros. Então, vocês vão ver como que funciona isso na prática e como que o modelo é desenvolvido. Então, por que o nome ABC, né? Para dar prioridade para o estoque, então você tem, nesse tipo de sistema, você tem 3 itens classificados entre A, o mais importante, B, o segundo mais importante, e o C, o menos importante. Então, itens de classe A são aqueles 20% de itens de alto valor que representam cerca de 80% do valor total do estoque, né? Então, eu disse para vocês o exemplo do supermercado: óleo, açúcar, trigo, feijão, café. Itens de classe B são aqueles de valor médio, normalmente os 30% de itens seguintes, que representam cerca de 10% do valor total. Nesse caso aqui, do valor de vendas, né? Nós estamos colocando. E os itens de classe C, que são aqueles de baixo valor e que cerca de 50% do total de tipos de itens estocados provavelmente representam apenas 10% valor do total dos itens estocados. Tá? Então, assim, você tem o A, que é o mais importante, o B, que é o segundo mais importante, e o C, o menos importante. Só olhando por aqui, já dá para identificar que itens de classe A, eles não podem faltar em hipótese alguma. Eles representam os itens que mais são vendidos, que são mais importantes para a organização. Aí depende de como ela vai colocar essa classificação. Então, essa curva ABC, ela é como se fosse uma regra de Pareto, né? Que é uma regra 80-20, né? Ou seja, 20% nesse caso aqui, 80% da receita é representado por 20% dos itens, nesse caso, né? O Pareto fala que 80% dos problemas estão representados por 20% dos itens, né? Então, aí você classifica, 20 representa 20% dos itens representa 80% da receita, no caso. Item de classe B, 30% dos itens representa 10%. E os itens da classe C, 50%. O restante, os outros 50% dos itens representam 10%. Então, fatores a serem considerados. É o que eu disse para vocês. Consequência da falta de estoque. Onde que não pode faltar estoque em hipótese alguma, em definitivo, na classe A. Onde não pode ter incerteza de fornecimento, itens de classe A. Eu tenho que sempre ter disponibilidade. Alta obsolescência ou risco de deterioração. Qual deles tem mais risco de alta obsolescência ou risco de deterioração? Certamente são os itens de classe B e C, porque os itens de classe A eles vendem muito rápido. Então, o risco de obsolescência ou de deterioração é pouco. Então, isso representa que eu tenho que dar um foco, quando eu estou trabalhando com os itens de classe B e C, na questão de ficar observando dioturnamente o prazo de validade desses produtos, né? No caso de alimentos e em caso de bens duráveis, você observar as tendências do mercado, né? Para esse produto não se perder. E aí o gráficozinho, ele mostrando aqui para vocês, ó, de forma mais elucidativa, na vertical eu tenho um percentual acumulado do valor total e na horizontal eu tenho um percentual dos itens total, percentual do número total de itens, né? Então, assim, na horizontal, olhando para cá, o que representa lá em cima 20% do número de itens, representa 80% do valor de vendas. Isso são os itens de classe A. Depois, seguindo, mais 30% dos itens representam mais 10% das vendas. E, por final, os últimos 50% dos itens representam somente 10% das vendas da organização. Eu estou falando aqui de vendas, de receita, mas isso vai depender muito do setor, tá? De prioridade ou de outras coisas do tipo. Mas a que é mais realizada é a importância desse tipo de item para o faturamento da organização. Para vocês, como é que faz a construção de utilizando a fórmula do ABC, ou a curva ABC. Neste caso, nós vamos utilizar somente 25 itens em estoque. Lembrando vocês que, obviamente, dependendo do setor, você tem, se for um supermercado, por exemplo, você tem 10, 15 mil itens.
né? O cálculo é o mesmo, né? Basta você acrescentar a quantidade de itens aqui. Então, nesse caso, cada código aqui, do A ao Z, representa um produto. Na segunda coluna, eu tenho a quantidade de consumo, unidade desse produto por ano. Vamos colocar aqui quantidade que o produto é vendido por ano. Então, o item A, ele é vendido 4.563 peças do item A por ano e o preço médio dessa peça é de R$ 1,25. O item B, eu vendo 248 peças por ano e o preço médio de cada um é R$ 8,43. O C, 12.090 e o preço médio é de 8 centavos. E assim sucessivamente. No próximo slide eu vou mostrar para vocês como é que faz para já começar a fazer a classificação da ABC. Então, para a gente alimentar a curva ABC é bem simples, tá? Vamos utilizar novamente as 3 primeiras colunas do slide anterior. Então, eu tenho aí em ordem de A a Z os produtos, o consumo por ano e o preço médio de cada um. O que eu estou adicionando aqui nessa tabela é o total e o percentual para depois a gente classificar a ABC. Então, é fácil, ó, você pega o produto A, 4.563 unidades vendidas por ano, vezes quanto que custa cada um? Vezes 1,25. Então, 5.703,75. O item A tem uma venda de representa uma venda de 5.703,75. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual é o percentual na receita, tá? O item B, 248 vendidas por ano, o preço é 8,43. Isso representa uma receita anual de R$ 2.090,64 por ano. O item C vende 12.090 unidades, 8 centavos, e isso representa 967,2. Olha para vocês verem que interessante. Tá? Neste caso aqui, o item C é o item mais vendido, mas ele tem uma receita anual baixa. Tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês em qual item ele vai entrar. Lembrando aqui que os itens mais importantes são aqueles que representam a maior receita para a organização. Feito todos os cálculos, então, de A a Z, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a somatória de todos esses itens, do A ao Z. Então, A, 5.703,75, mais B, 2.090,64, mais C, 967,20 e assim sucessivamente. Vocês vão somar todos e o resultado da somatória final desse subtotal é a receita dessa empresa com 25 itens em estoque é de 231.504,4 por ano. Então, para saber quanto cada um desses itens representa em faturamento, basta vocês pegarem o valor conseguido do subtotal de cada um e dividir por 231.504 para chegar no percentual. Então, é assim, ó, façam aí vocês, 5.703,75 dividido por 231.504,40, isso provavelmente vai dar 0,002464. Para transformar em percentual, vocês lembram, multiplica por 100, então 0,002464 vezes 100. Então, o item A representa 2,46,4 da receita total dessa empresa por ano. Mesma coisa, para fazer do item B, pega 2.090,64, divide por 231.504,40, vai dar um resultado, multiplica por 100. Neste caso aqui, o item B representa 0,9% da receita anual. O item C, 0,41 e assim sucessivamente. Só por aqui já dá para perceber que os itens mais importantes para essa organização são aqueles que representam o maior percentual. Neste caso aqui, o mais importante é o R, com 17% da receita total. Só um item representa 17%. O item O, 12%. E o item U, 11%. Então, certamente, esses vão entrar no nível de A. Eu vou mostrar isso para vocês na próxima figurinha como é que faz essa classificação. Para criar, então, a ABC,
Então, terminamos aqui